Olá, pessoal, amantes da natação, da psicomotricidade. Boa noite, boa tarde, porque nós estamos falando aí para o Brasil, para vários países também, e depende aí do fuso horário. Muito feliz, muitíssimo feliz, porque eu fui convidado para participar dessa live, junto com uma amiga, com uma profissional maravilhosa, que daqui a pouco estará aí conosco. Antes de começarmos aí a nossa live, gostaria de chamar a atenção de vocês para vamos dizer assim, um congresso que irá ocorrer, que ele é chamado de Encontro Internacional de Natação, tudo online, do dia 6 ao dia 10 de outubro deste ano. E de manhã, à tarde, à noite, serão 60 palestras divididas em cursos, em lives, vários canais aí de comunicação, no dia 6 ao 10 de outubro, promovido pela Metodologia Gustavo Bode de Natação, qual eu sou como mentor e sou um dos participantes também, que eu simplesmente adoro conviver com essa metodologia. Portanto, anotem aí na agenda de vocês, do dia 6 a 10 de outubro. Então, entre na plataforma da Metodologia Gustavo Bode de Natação Formativa, que vocês terão aí maiores informações. Ok? Então, vem para cá, Cacilda. Tá? Cacilda Gonçalves Velasco. Tudo bem, Cacilda? Boa noite, William. Prazer estar com você. E muito honrada de estar aqui, podendo bater um papo com você a respeito um pouquinho de psicomotricidade junto aos idosos. Que legal. Eu gostaria de fazer uma apresentação da professora Cacilda, que também é terapeuta, né? E que ela é professora, pedagoga e psicomotricista. E tem trabalhado aí durante todos esses anos, não só na nossa área aquática, que nós amamos e veneramos, né? Que a Cacilda também é uma das amantes das atividades aquáticas, mas também aí na parte de psicomotricidade, de recuperação das pessoas e assim por diante. E eu fiquei, Cacilda, assim, muito emocionado quando você montou, junto com a tua família, um instituto chamado Vencer. Eu não havia, Cacilda, olhado ali essa palavra vencer. Eu pensei que vencer fosse de ganhar alguma coisa, de repente, né, de vitória. Mas quando eu vi que o escrito era vem, separado, e ser com S, quer dizer, isso foi muito nobre, né, quando eu percebi. Depois eu vim aí a conhecer muito mais, né, o teu trabalho em relação ao Instituto. E principalmente conviver contigo na Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, que foi uma liderança maravilhosa do Rafael e da Sandra Rossi, e que nós convivemos 2 vezes por ano, no mínimo, né? E além do congresso que nós temos lá do INAT também, né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação às publicações, algumas, da Cacilda, né? Então, o primeiro dela, que foi um livro Bíblia para todos os alunos, Natação segundo a Psicomotricidade. E eu gostaria de chamar... essa foi de 1994. Verdade. Muitos de vocês que estão assistindo a palestra nem haviam nascido ainda. Verdade, tá? verdade. Por isso é muito legal, Cacilda, eles assistirem palestras ou dicas aí, nossa, porque, né, quer dizer, tem alguns povos que ouvem os mais velhos primeiro, né? Então é super importante, né? Sim, no caso aqui, então eu gostaria, Cacilda, de citar aqui na página 43 do seu livro uma coisa que marcou muito e que me deu um conhecimento científico de uma estratégia que eu utilizava, Cacilda, desde quando eu comecei a dar aula, né, que eu fiz psicologia também ali nos anos 70, e que eu defendia e defendo até hoje. E a citação é a seguinte, né?
em termos de natação, que nós temos uma metamorfose adaptativa e tem de seguir inexoravelmente a passagem de uma criança bípede em terra para um nadador em água, e não o contrário. Porque até então eu dava aula pensando na horizontalidade da natação. Isso nos anos 70. Aí, com a psicologia, ela me informou o seguinte, que eu posso, né, fazer essa adaptação. Então, eu voltei, né, a 1994, quando você colocou ciência aqui dentro do teu livro, aqui na página 44. Quer dizer, queridos professores, eu fui um agente antigo que dava aula na horizontal, porque natação é horizontal, mas não é por aí. Então, todo o ensinamento que eu, desde os anos 70, coloco, Silda, é exatamente o que você está falando. Primeiro, na posição de bípede, né? Depois você vai passando aos poucos para a posição horizontal. Então, esse foi muito legal. No outro livro, você também escreveu esse aqui, Brincar, tá lembrado ou não? Acho que foi em 1996, se não me engano. Olha que coisa linda, pessoal. 1996. E o mais importante é esse livro, né? Não menos importante, né? Esse Bebês e Crianças, reflexão da nossa querida Academia Brasileira de Profissionais da Natação Infantil. E que eu coloquei aqui, até anotei, que na página 23, que você fala muito sobre a parte da nossa, vamos dizer assim, origem humana, né? E você finaliza com uma frase que eu acho assim maravilhosa. Nós somos o resultado de tudo que deu certo na cadeia evolutiva. E aí, vamos continuar fazendo certos? Por isso que nós precisamos estudar. Então, é com grande prazer, né, que eu faço aí essa apresentação da Cacilda Gonçalves Velasco, que, ao meu ver, você, Cacilda, é muito humana e você tem um conhecimento simplesmente maravilhoso. Eu te respeito pela tua humanidade, por ser um ser humano maravilhosa, né? E, ao mesmo tempo, e de você ter um conhecimento maravilhoso. E que você, nas reuniões que a gente tem na Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, você traz muito conhecimento e traz pessoas maravilhosas. Quando você teve, junto com o Instituto Vencer, a oportunidade, principalmente a ação de trazer um grande profissional aqui, que é o professor Vitor Fonseca. Cara, eu tive convivência com ele, dei carona. Nossa, um sujeito, um professor maravilhoso. Então, ladies and gentlemen, boys and girls, com vocês, a partir de agora, ela, a grande, né, mestre, Cacilda Gonçalves Velasco. Aê! Vamos lá, grande Cacilda. Você me deixa constrangida até com todos esses elogios e com todas essas referências. Eu fico assim emocionada, porque, veja, você está trazendo coisas de um passado que me é muito presente, que é estudar, que é pesquisar, que é sempre olhar para o ser humano com uma visão completa dele, não fragmentada, de olhar para o ser humano que ele é inconcluso, que ele não é perfeito e que nós temos as nossas construções diárias, né, no aperfeiçoamento até da nossa filogenia, da nossa evolução da espécie e a adaptação da vida desse ser humano dentro do meio líquido. Então, eu fico assim muito honrada com as suas citações e esses livros que você mencionou realmente são meus primeiros, vamos dizer assim, os primeiros filhinhos, né, que veio de muito estudo. E quanto ao professor Vitor, eu posso te dizer assim, eu sou uma vitoriana, eu sou uma seguidora íntegra dos estudos dele, porque a minha vida inteira eu sempre gostei muito do estudo do homem como um ser integral, como um ser que vive num meio ambiente que o influencia, e também com um homem espiritualizado, né? Porque nós não podemos ser só essa matéria, a gente nem leva isso embora, a gente morre e deixa até o corpo aqui. Então, eu agradeço muito e estou assim, me sentindo honradíssima
de ser questionada por você a respeito disso que eu estudei minha vida toda, que é psicomotricidade. E olha que interessante o amor que você tem, né, pelo Vitor Fonseca, que no livro Segundo Psicomotricidade, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 citações em relação ao Vitor. Isso em 1994, né, Cacilda? Então, e hoje, você vê, nós estamos em 2020, eu acho que de tanto discípula que eu fui dele, hoje eu sou uma amiga. E ele é muito querido, é uma relação quase que semanal, a troca de WhatsApp, a troca de informações. E sabe, William, eu vou te contar uma coisinha que é de poucos, o conhecimento de poucos. Estando na piscina, estando no meio líquido e trabalhando a vida toda no meio aquático, eu sempre lutei muito que respiração era um fator psicomotor e muito importante. É um enfoque psicomotor, porque nós temos que reaprender. Ela tem que sair do automático meu na água para eu reeducar e eu aprender uma nova respiração. E eu não tenho respaldo, em termos de referências bibliográficas, disso. E a minha vida toda eu briguei com o Vitor, querendo mostrar para ele essa minha defesa de que a respiração é um enfoque psicomotor importantíssimo. E você acredita que foram todos esses anos de estudo com ele, de amizade com ele, para hoje, atualmente, ele me validar? Ele validou. Respiração realmente é uma base psicomotora importantíssima dentro dos processos aquáticos. E coisa que a gente não tem nem documentado ainda. Eu ponho nos meus livros, mas nem todos os autores da área da psicomotricidade reconhecem a respiração como um enfoque psicomotor. Mas, para mim, é a base de todo o nosso trabalho. Não há uma natação adequada se você não ventilar esse corpo, se esse corpo não tiver oxigenado. Então, a respiração precisa ser reeducada, reaprendida. Que é a nossa capacidade vital, né? Nós nascemos com ar e o último suspiro, né? Quer dizer, o ar que é o último ali. Nossa, maravilhoso isso. Então, o professor Vitor é meio padrinho, sabe? Um pouquinho desses estudos, dessa pesquisa. E, fora isso, é uma referência mundial viva da psicomotricidade. E você acaba de demonstrar, como profissional e como pessoa, que a vida é movimento, a não ser para as pessoas na zona de conforto, né? Então, eu percebo em você que a cada bate-papo, a cada conversa e tal, quer dizer, você está sempre, né, se atualizando, que é a nossa grande preocupação, né? Isso é muito importante. Eu acho, William, que o grande mal nosso é a zona de conforto. A zona de conforto, nós estamos com o tema aqui, idosos, né? A zona de conforto te envelhece. A zona de conforto te leva para um final muito triste, porque você se invalida, né? Então, você precisa sair o tempo todo da sua zona de conforto, aprender coisas novas e se reciclar a cada dia para poder manter, no mínimo, tua vida, tua saúde, né? Emocional e física. Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, eu gostaria de começar oficialmente, já que, apesar não, foi ótimo que a gente já fez essa troca de informações, quer dizer, o que te levou a ser tão amante, né, de adorar tanto, e o que é psicomotricidade? Por que psicomotricidade hoje é um dos teus grandes focos, né, da tua vida? E, afinal de contas, o que é essa tal de psicomotricidade que tanto mexeu com o teu coração, Cacilda, e mexe até hoje? Eu abri há bem pouco tempo, até a conselho lá do Rafael, né, um canal no YouTube onde eu conto como a psicomotricidade entrou na minha vida. Então, quem tiver uma curiosidade a mais, é só ir chegar lá num videozinho que eu conto que foi a partir do meu filho mais velho, que teve problemas psicomotores e eu, como educadora na ocasião, não me conformava o que era aquilo. E aí eu vim a descobrir que a psicomotricidade é uma ciência. Agora, desculpa,
está no YouTube com o teu nome, é isso? Tá, é o meu canal do YouTube, o meu histórico de vida. O primeiro vídeo conta como eu encontrei a psicomotricidade. Agora tem um nome esse canal, quer dizer, como é que de repente a gente coloca isso aqui. Então, Ana, que é a nossa grande diretora, se você pudesse colocar aí na base para o pessoal acessar, seria legal, né? Sim. Então, tem um vídeo especial que eu conto que foi esse primeiro contato com a psicomotricidade. E ela é uma ciência, William, que existe há mais de 150 anos e nasceu na França. A busca de questões médicas, de questões de sintomas em adolescentes que possuíam alguns distúrbios e que se chegou à conclusão que ela trata, resumidamente, do equilíbrio humano. Existe um autor francês, que é um dos pais da psicomotricidade, que é um psiquiatra chamado Júlia Guerra, e eu gosto muito da definição dele. Ele diz que a psicomotricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico e harmonioso, e que exige, para isso, de uma afetividade equilibrada. E, resumidamente, se nós pegarmos a semântica do termo psicomotricidade, psi, dos nossos mecanismos emocionais, o co, das nossas aprendizagens, do nosso sistema cognitivo, motri, da nossa motricidade, do movimento humano, e idade, que corresponde às nossas fases do desenvolvimento. Então, psicomotricidade, resumidamente, é a ciência que estuda o equilíbrio humano, nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais. Nós temos um tripé na psicomotricidade, que é corpo, mente e prazer. E é interessante, né? Porque na educação física, nós tivemos na fisiologia a questão do equilíbrio, que é a homeostase, né? Sim. Tá? E aí a psicomotricidade, ela vem falando do equilíbrio, que a homeostase é um equilíbrio, né? Exatamente. Só que quando nós aprendemos, quando eu me formei, que a homeostase estava ligado mais à parte fisiológica, né? E a psicomotricidade... Então, mas a homeostase, na época que eu estudei, era mais fisiológica. E a psicomotricidade, ela deu um dinamismo maior para isso, né? Sem dúvida nenhuma, porque você coloca-se, por exemplo, uma criança com temor de água. Já no ambiente da piscina, a forma com que ela vai entrar não é o mesmo desempenho de uma que já não tem tanto receio. Então, os mecanismos emocionais estão totalmente ligados ao seu desempenho físico-motor. E nós temos que respeitar isso. Eu acho que essa é a grande diferença de um profissional que trabalha com ou sem conceitos psicomotores. Vou te fazer uma pergunta, William. Qual é o objetivo de um profissional, se você me permite, né? Claro, ótimo. Qual é o objetivo de um professor de natação? Ele quer o quê? Ele quer que o aluno aprenda a nadar. O professor de natação... Um dos objetivos, né? Sim. E o professor de natação que tem alguns informes psicomotores, ele já deseja que o aluno queira nadar. E, se você analisar, são enfoques bem diferentes. Bem diferentes, concordo. E isso é todo o cerne da ciência. É o desejo, é o prazer. Isso. E aí eu vou no final que você colocou da psicomotricidade, que fala em idade. Então, se um professor de natação ele não estuda a idade, ele já não consegue, né, fazer com que ele atinja o que o aluno dele deseja. E que ele respeite a fase que essa criança se encontra, ou esse adulto, ou adolescente, ou idoso. Não é a mesma aula que se dá para faixas etárias diferentes. Não é as mesmas estratégias que você utiliza. Isso tudo é muito importante. Então, a psicomotricidade, eu acredito que ela veio enriquecer. Ela só veio colaborar. Ela só veio fazer a interdisciplinaridade dentro do processo de aprendizagem, os processos pedagógicos e os processos terapêuticos também. Perfeito. Essa pergunta que eu vou fazer agora, Cacilda,
ela está diretamente relacionada à psicomotricidade aquática. Só que eu gostaria de voltar, porque você teve uma escola de natação, né, de 1984 até 2005, a Flechinha. Exato. Foi nesse momento que você aplicou a psicomotricidade aquática ou veio de antes? Ou você já dava aula antes? Ou nesse momento é que você começou a estudar? Então, na verdade, William, a minha formação inicial é letras, português, francês. Eu trabalhei no ensino público, fui concursada do Estado durante 12 anos como professora de português e francês. Quando eu quis conhecer a psicomotricidade e eu identifiquei que era na água que eu queria trabalhar a psicomotricidade, e isso não foi no Brasil, na ocasião não existia no Brasil nada relacionado a isso, foi num trabalho, num estudo que eu fiz na França, eu resolvi fazer educação física. Então eu falei, não tem como eu levar essa aprendizagem, essa intervenção psicomotora para a água, se eu não conhecer o esporte, natação, se eu não conhecer tudo isso. E depois da educação física, eu me aperfeiçoei na intervenção, eu iniciei a intervenção terapêutica da psicomotricidade na água, trabalhando com deficientes. Então, eu criei um trabalho que eu sempre chamei de terapia psicomotora aquática, e trabalhei muitos anos nisso. E aí, em determinado momento, acho que a partir de mais ou menos uns 8 anos de escola de natação, já enquanto escola de natação, eu resolvi intervir na aprendizagem da natação. Eu falei, gente, se eu consigo tanto resultado com a psicomotricidade terapeuticamente, por que eu não vou conseguir na fase da pedagogia da natação, da aprendizagem da natação? E nessa ocasião eu tinha uma equipe profissional fantástica comigo, que me ajudou muito nas pesquisas, foi um verdadeiro laboratório, para que eu pudesse trazer todos os conceitos que eu aprendi do professor Vitor, que também foi atleta, que também... E Cacilda, você lembra de alguns profissionais dessa época ou não? Que trabalhou com você? Deus trabalhou comigo? Bom, para te dizer, a Regiane está comigo até hoje, só 38 anos. Será que ela está assistindo aí a gente ou não? Eu não sei se está. Mas a Regiane foi uma delas, a Wanda Lígia Alves, o Ednilson Corona, e o Emerson Corona também me ajudou muito na construção disso, foram profissionais que eram da nossa equipe e que a gente começou a estudar. Não, vamos desafiar e vamos conseguir. E aí, o Emerson Corona foi meu aluno na FMU, e aqui no livro que você editou, Natação, Psicomotricidade, o Edilson, né? Ednilson, ele que fez a apresentação, e mais 2 professores também. Então, eu gosto muito de me referenciar a todas as pessoas que trabalharam comigo, William, porque todas elas precisaram de um grande desafio. Eu não sei se você lembra, mas eu sempre fui muito taxada de idealista, sonhadora, né? Então, quem trabalhava comigo tinha que acreditar mesmo, porque se não acreditasse, não tivesse assim de corpo inteiro, ia achar que aquilo tudo era um sonho e que não era. Sabe por quê, Cacilda? Sabe por quê que você era considerada assim? Porque você era uma pessoa e uma professora fora de época. Você era fora de época, você estava a passos na frente. A tua cabeça estava lá na frente, por isso. Né? E isso daí me atrapalhou um pouquinho vamos dizer assim, na conquista do meu grande ideal, que era provar que a psicomotricidade era útil e necessária na aprendizagem da natação. Isso virou uma meta de vida para mim. Eu falei, não, eu não posso guardar isso comigo, eu tenho que divulgar, todos os profissionais podem fazer uso dessa ciência, isso é muito importante, isso facilita, alegra, traz alegria, traz prazer na aprendizagem. E aí foi esse desafio aí. Mas e a professora Regiane, Cacilda, me puxou a orelha agora, porque ela se formou comigo na FMU. É verdade, olha Regiane, só. Tá vendo? Olha lá, sim, o William foi meu professor aí, né? Que legal. Você há pouco, Cacilda, falou sobre
a importância da respiração, que até então demorou para o Vitor Fonseca. Ele vai, além da respiração, quais são os outros aspectos que demonstram, né, a importância dessa psicomotricidade aquática? Quais são os outros pontos, além da idade, de estudar a idade, que você poderia abranger um pouquinho mais? Tá, eu posso ser um pouquinho técnica? Claro, claro. Tá. Então, eu vou te falar o que é a base da aprendizagem da natação através da psicomotricidade. É o que eu chamo de enfoques e fatores psicomotores. Em primeiro lugar, a respiração. Segundo, a tonicidade. Terceiro, o equilíbrio. Quarto, a lateralização. Quinto, esquema e imagem corporal. Sexto, estruturação espacial, espaço-temporal. Praxia fina e praxia global. Através desses enfoques, William, eu conduzo toda a aprendizagem da natação de uma maneira ampla e totalmente respeitando a ciência psicomotora. E eu transformo o nadar não num simples movimento de braço e perna, mas o prazer da realização do movimento, e eu penso para nadar. Nadar não é nada automático. Ele tem que ser produzido cognitivamente. E o desempenho é muito melhor. Então, seriam esses fatores importantes. Isso acaba explicando, Cacilda, que eu lembro que na época eu era o treinador do Pinheiros, e era o chefe de equipe, né? A nossa filosofia era aproveitar os nadadores do clube e mais alguns nadadores que vinham de fora. Só que esses nadadores que vinham de fora, vamos supor, se eu tivesse 20 nadadores de fora, 16 eram formados lá, porque nós pegávamos alunos que vinham das escolas de natação. E a comparação foi inevitável, porque 80%, e eu não estou culpando aqui a época, isso eu estou falando dos anos 70, eles vinham com uma aprendizagem muito mecanicista. Mecanicista, total. Isso. E quando nós recebíamos, por exemplo, em 76, isso acabou chegando para nós em 1977, a grande modificação do nado peito, que antes se nadava-se muito mais flat e depois ondulado. Você deve estar lembrado. E eu tentava, como treinador já juvenil, dos juniores, mudar, né, esses movimentos. E onde eu tive o primeiro contato com o repertório perceptivo motor, porque esses nadadores que vinham de uma escola mecanicista, nada contra, que era o que acontecia, que era 80% dos nadadores, eu não conseguia mudar a técnica. Exato. E aquele pequeno 20% já conseguia, porque já tinha alguns professores, inclusive você que nessa época já começava a trabalhar de uma forma diferente. Então, aí um testemunho... E tem uma diferença enorme no estilo, né, William? Isso, tem mesmo. Tem mesmo. Uma diferença impressionante. Enorme. E eu gostaria, Cacilda, de entrar no tema proposto, né? Quer dizer, quando a gente fala em ensinar a nadar, quando a gente fala em psicomotricidade, a maioria dos profissionais relaciona a psicomotricidade com a criança, né? Com a criança. E o tema proposto foi muito interessante, porque agora nós vamos falar de psicomotricidade dos idosos, né? De mim, que eu tenho 69 anos. Você não, que você ainda não entrou na fase 12, mas eu entrei. Então, eu estou muito curioso para saber o raio da psicomotricidade, se ela melhora ou não, se a natação vai melhorar, o meu desempenho sexual, porque pode ser que, em termos de psicomotricidade, eu não esteja legal. Né, eu ainda não estudei esse aspecto, William. Esse aspecto eu ainda não estudei. Mas que te torna mais feliz. Então, a pergunta é a seguinte: como é que se processa tudo isso junto, né, na faixa etária dos idosos? O que são os idosos para você? E o que seria a psicomotricidade para os idosos? São duas perguntas. Tá? Bom, vamos falar por partes, dizendo a respeito da psicomotricidade aquática.
Então, o que é psicomotricidade aquática? Psicomotricidade é uma ciência. Psicomotricidade aquática é a aplicação dessa ciência no meio líquido com todas as adaptações necessárias. E psicomotricidade não é coisa de criança. Se fala muito, aliás, se fala 80% para o público infantil. Mas psicomotricidade é para a vida inteira. É para criança, adolescente, adulto. Posso te afirmar, inclusive, que essa pandemia mostra quantos problemas psicomotores nós temos, os adultos, hoje. Imensos. Eu acho que se alguém se dedicasse a só terapia psicomotora com adulto, assim, faturaria muito em termos de equilibrar como todos nós estamos adoecidos emocionalmente. E para idosos seria significado da retrogênese. Da mesma maneira com que a gente evolui no desenvolvimento humano, nós involuímos. Então, nós chegamos num determinado platô onde nós vamos tendo perdas. Aliás, mais perdas do que ganhos, apesar que nós ganhamos muita coisa, né, William? Eu acho que o envelhecimento nos traz muita experiência, muita sabedoria, muita tolerância, muita resiliência, e eu acredito, para mim, pessoalmente, você fala que está com 69, eu estou com 67, mas eu não me troco por 2 de 30. Eu gosto muito desta minha fase, eu sempre curti muito cada fase que eu vivi. E eu acho que graças à psicomotricidade, porque o envelhecimento, ele te dá perdas biológicas significativas, mas dependendo muito do teu estilo de vida, essas perdas são adaptáveis, elas são recuperáveis de uma outra maneira, em outras formas de viver, em outras formas de fazer e de praticar. E aplicar a psicomotricidade aquática com os idosos tem um caminho que é assim, o contraponto do master na natação. O que é esse contraponto? É que o idoso vá para a água não com a obrigação do desempenho da aprendizagem da natação, mas sim de ser envelopado por essa água e ter prazer dos movimentos que ele vem a realizar. Eu até comento que eu não tenho uma hidroginástica para idosos, eu tenho uma vivência aquática para idosos, porque o idoso não vai respeitar uma hidroginástica com toda aquela limitação de tempo, de ritmo da música, como qualquer outro adulto ou como qualquer adolescente. Ele precisa ser respeitado nas limitações que o corpo dele apresenta. Então, a psicomotricidade aquática aplicada para os idosos é no sentido de desempenho efetivo de um esporte na água, onde tudo vale. Eu posso até criar um trabalho adaptado para esse idoso, mas ele vai ter a autorrealização e a autoestima preservada. Ele vai ser capaz. Muito adulto, quando vai aprender a nadar, fala, eu já passei da idade, eu não aprendo mais, eu não consigo mais. O idoso também tem isso. Mas quando nós não temos a cobrança e nós criamos estratégias de aproveitamento dessa água por conta de um prazer corporal, onde a dor de joelho vai melhorar, onde a sua flexibilidade, que não é tão grande fora da água, na água vai estar compensada com todas as propriedades terapêuticas que ela tem. Então, a psicomotricidade utiliza disso. Utiliza de como esta água pode envolver esse idoso, fazendo com que ele nade, pratique um esporte, faça atividade de uma forma autorrealizadora, prazerosa e que promova a saúde para ele. Porque, com certeza, é uma aprendizagem totalmente adaptada. A gente não lida com o idoso como lida com criança. E até eu queria até comentar um pouco isso com você. Você pergunta para mim quem é o idoso, né? O idoso é aquele que, apesar desse físico, do cabelo branco, das rugas, de todas as dores articulares, das dificuldades de locomoção, de todas as doenças já pré-instaladas, ele ainda sonha, ele ainda tem projetos. Então, o idoso, ele não é velho. O idoso, ele só está vivendo um determinado número de anos a mais do que algumas outras pessoas. Ele teve o privilégio de envelhecer, porque eu acho que envelhecer é um privilégio, porque você pode morrer antes.
Então, o idoso, para mim, ele precisa ser muito respeitado. Eu costumo dizer que precisa de uma escutatória. O nosso idoso da sociedade atual, ele não tem essa escutatória social. Então, o jovem não tem muita paciência com as histórias dele, que são repetidas, o jovem não tem muita paciência com os hábitos de vida dele, o idoso não gosta muito, alguns, de tomar banho, outros não gostam muito de determinadas atividades que o jovem já é mais atrevido para ter, o idoso é mais cauteloso, ele é mais resiliente, ele é mais tolerante, ou não, a personalidade nossa com a idade, ela fica mais cristalizada, então os nossos defeitos são mais acentuados e as nossas virtudes parece que desaparecem todas. Então, tudo fica muito mais cristalizado conforme nós envelhecemos. E ninguém tem paciência. A própria família não tem paciência. A própria família exclui o idoso do seu convívio social. Então, eu acredito que nós estamos numa sociedade que está envelhecendo e o número de idosos a cada dia vai ser maior, e nós precisamos de profissionais que saibam trabalhar com esse idoso. Nós não precisamos só, William, de cuidadores. Eu não chamo o profissional que trabalha com o idoso de cuidador. O cuidador é aquele que chega na casa, dá o banho, dá o remédio, deixa a comidinha pronta e vai embora. Isso tem bastante. Eu acho que não precisa nem de muita qualificação, precisa de treinamento e muito amor. Agora, o profissional para trabalhar com idoso, ele precisa de qualificação, ele precisa de sabedoria e ele precisa de ciência para saber fazer com aquele idoso o que ele precisa. E cada idoso é um universo à parte que nós temos que analisar, de todas as suas comorbidades, de todas as suas histórias familiares, e isso tudo é um componente muito grande que o profissional precisa se armazenar para poder trabalhar com ele. E você, como amante da psicomotricidade e com todos esses anos de estudos, o que você poderia orientar os profissionais de educação física para eles aprimorarem, né, esses estudos e o conhecimento em relação à psicomotricidade para os idosos e esse lado humano que você acabou de falar? Por exemplo, tem curso de pós, você, por exemplo, você, inclusive, né, com muito orgulho, foi convidado e você aceitou para participar do Encontro Internacional de Natação, promovido pela metodologia Gustavo Borges, do dia 6 a 10 de outubro deste ano, online. Né? E, então, muito orgulhosa, muito honrada. Foram mais de 60 palestras que nós organizamos, e tal, inclusive um curso grátis para que tenham uma abrangência maior do conhecimento. Né? Então, quais seriam as dicas que você poderia dar para esses nossos colegas aí que estão ouvindo, né? Quer dizer, qual é o caminho, né? Por, de repente, eu mesmo, né, professor, com 69 anos e tal, quais são os canais que eu posso acessar? Né? Tem curso de pós, quais são os locais, né? Que, se não me engano, vocês conseguiram até o registro da profissão, né? Quer dizer, é uma profissão no Brasil. Parabéns, aí foi regulamentada, né? Parabéns, porque eu acompanhei a luta de vocês, você, Josiane, né? E os outros profissionais. Então, vamos lá. Realmente, a nossa profissão de psicomotricista foi regulamentada e é reconhecida. Nós precisamos agora só de um conselho de classe, mas nós estamos lutando por isso. Deixa eu colocar um detalhe para você importante, William. O idoso, ele precisa, além de nós tomarmos conhecimento de tudo o que acontece com o envelhecimento, ele precisa de ciência mesmo, ele precisa de profissionais qualificados com ciência. E essa ciência é a sabedoria que muitas das áreas, nutrição, psicologia, neurologia, fisiologia, cinesiologia, precisa dar o aspecto gerontológico do saber. Então, o que eu vejo dos profissionais hoje, que eles estão muito à busca de enriquecimento pessoal, assim. Eu nunca vi esses jovens
tão curiosos por fazer uma pós, por fazer cursos de qualificação, e agora na pandemia a gente viu muito isso. Então, o que eu acho que era interessante é a gente não romantizar o trabalho com idoso, porque trabalhar com gente não é romântico, é muito sério. E para trabalhar com gente, você precisa gostar de gente. E para trabalhar com idoso, você precisa gostar de idoso. Idoso não é aquela coisa gostosinha da criança que você pega, amassa, abraça e beija. Não, ele não pode ser tratado como um bebê ou como uma criança. Ele tem que ser respeitado na sua personalidade, na sua maneira de ser. Então, o que a gente tem feito ultimamente nesta área da gerontopsicomotricidade? Nós fizemos um projeto, e esse projeto era para ser lançado antes da pandemia, vamos lançar agora em setembro, e é o primeiro curso de pós-graduação em gerontopsicomotricidade. Nós vamos ter 20 disciplinas só ligadas à gerontologia e à psicomotricidade para formar um pós-graduado em gerontopsicomotricidade. E uma das disciplinas é a aplicação da psicomotricidade aquática para os idosos. Mas, independente disso, eu acho que para trabalhar com idosos, do jeito que quando você trabalha com criança, você precisa conhecer o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento infantil, conhecer todas as fases que a criança passa, para trabalhar com idoso, você tem que conhecer algo chamado retrogênese. Então, essa retrogênese é fundamental. Nós temos um elenco imenso de demências, de diferentes tipos, que acometem desde pequenos comprometimentos a grandes comprometimentos. Então, nós temos muito a estudar para poder se habilitar a trabalhar com o idoso. Então, o que eu aconselho é assim, você gosta de trabalhar? É algo que vai te trazer muito prazer? Então, vá em frente, porque realmente tudo que você se informar a respeito da gerontologia, a respeito, se você se interessar em especial, da gerontopsicomotricidade, vai te capacitar para você ter outras ferramentas de trabalho, porque o idoso não é uma criança, não é um adolescente, e ele é um adulto, assim, bem cristalizado, que nós temos que ter muita categoria para poder lidar com ele. E aí, Cacilda, já tem uma pergunta aqui da Débora Della Coleta. Não sei se você conhece a Débora Della Coleta, que ela vai colocar aí, né? Então, para os idosos, essa psicomotricidade tem influência da psicologia? No sentido de saber agir com eles. Precisa de muito jogo de cintura. Está aí a foto da grande Débora, né? Legal, e aí? É o seguinte, William, a psicomotricidade, ela é uma ciência extremamente democrática em relação a todas as demais áreas. Por exemplo, este ano passado, a gente fez um trabalho de psicomotricidade aquática num curso de extensão. E nós só aceitávamos educadores físicos e fisioterapeutas. Por quê? Porque são duas áreas extremamente capacitadas para trabalhar com psicomotricidade dentro da água. Então, a psicomotricidade ela é útil em várias áreas, na fonoaudiologia, na psicologia, na terapia ocupacional, na pedagogia, na educação física. Ela é uma parceira muito grande. Então, quando ela pergunta que precisa de muita psicologia, eu acho que além da psicologia e do jogo de cintura, vale muito a pena você ter a psicomotricidade, porque você tem um corpo na sua frente ali que grita atenção, que grita me olhe, me escute, me veja e me entenda. Então, isso é muito importante a gente tomar como base. Né? É um corpo idoso que tem que ser escutado, que tem que ser analisado, que precisa ser muito respeitado com todas as suas dificuldades. Um dos pontos que você salientou, Cacilda, logo no começo do nosso bate-papo aqui, foi a questão da respiração. Então, sim, por exemplo, né, e como você citou, que é de máxima importância, né, que até eu acrescentei que é a capacidade vital. Então, você está dando uma aula de aquavivência, que seria uma aula de hidroginástica e tal, e quando você está dando essa aula, que você já deu essa aula,
Existem momentos em que você se preocupa nessa reeducação respiratória, mesmo para uma aquavivência? Por exemplo, na natação nós sabemos e que se o praticante ele não controlar a respiração, ele pode ter a melhor técnica, o melhor gesto mecânico, ele não vai conseguir nadar 25 metros e vai ficar, né, super preocupado ali, ofegante. Então, nesse trabalho de aquavivência, em que momento é que você orientava, que exercício você dava de respiratório, ou mesmo na natação, se você quiser? Não vamos fazer. Gostei da sua aquavivência. Na verdade, a gente chama vivências corporais e vivências psicomotoras, mas não importa o nome que se dê. Um trabalho realizado com idoso na água, a primeira insegurança do idoso é de equilíbrio, William. Porque o idoso ele já tem uma dificuldade de equilíbrio fora do ambiente aquático. Então, a gente primeiro tem que dar uma segurança aquática muito grande para ele em termos de equilíbrio. Depois disso, dos deslocamentos. E a partir daí que nós pensamos na respiração. Por quê? Porque ele já entra não tendo nem... Ele pisa em ovos, né? Porque é um ambiente totalmente desconhecido para ele, a menos que ele já nadava e que ele tinha experiências. Então, as vivências psicomotoras, elas são muito importantes de fazer com que esse corpo, que é meio engessado de movimentos e de motricidade, possa se soltar com segurança na água. A partir daí, a gente vai educar essa ventilação. E é educar também como nós educaríamos qualquer outro, no sentido de que ele tem que ignorar nariz na água, eu tenho que pensar em boca o tempo todo, porque você não vai exigir que esse idoso mergulhe numa vivência. Ele vai mergulhar se ele tiver a capacidade respiratória para poder fazer isso. Então, quando eu comentei a respeito da hidroginástica, William, eu queria dizer exatamente isso. Dificilmente as idosas que fazem a tal hidroginástica querem molhar cabelo, não é? Elas querem fazer os exercícios e bater papo, porque é para isso que ela veio, e a maioria vem mesmo para esse social. E com a psicomotricidade a gente faz o contrário, a gente faz com que ela aproveite muito da água de todas as maneiras, onde ela se sinta envelopada, ela se sinta protegida, ela se sinta acolhida, e a partir daí ela vai desenvolver e ela vai ter mais expressividade corporal e vai incluir a respiração. Resumindo, o final das vivências psicomotoras aquáticas é a aprendizagem de natação. É quase como uma consequência imediata, porque de tantos momentos que vai criando muito prazer e muita intimidação com esse novo meio, ela vai sendo apaixonada por esse meio e se sentindo com vontade de aprender a nadar. É o caminho primeiro para nós. Interessante. E você acha que acredita que tem um perfil profissional adequado para trabalhar com essa área em específica, especial com idosos? Quer dizer, a parte aquática com idosos tem um perfil ou não? Não, o perfil que eu te digo é aquilo. Você precisa gostar de idoso, do jeito que você precisa gostar. Por exemplo, você trabalha com bebês se você gosta de trabalhar com bebês. Claro. Você trabalha com criança se você gosta de trabalhar com criança. Então, você precisa gostar de idoso. Eu brinco assim, o meu maior teste de um profissional é quando ele me conta sobre a vovó dele. Como você lida com a sua vovó, os seus avós, os seus pais? Como é essa relação? Vamos dizer, num RH de seleção de profissional, eu quero saber um pouco mais isso do que até saber o que ele faz, quais são as capacidades e as competências. Porque o respeito aqui no nosso Brasil, nesse terceiro mundo, para o idoso, é muito pequeno, William. O Oriente respeita o idoso, mas o Ocidente não respeita. O Ocidente ignora a sua própria história. O Oriente guarda os idosos como um patrimônio, e nós não, nós esquecemos muito rápido da nossa história, de quem nos colocou no mundo, de quem nos ensinou a usar colher, né? Então, muitos jovens não têm a menor paciência de ensinar a vida virtual para um idoso,
mas ele esquece que essa mesma idosa ensinou ele a usar a colher e garfo. E teve toda a paciência do mundo para isso. Uhum. A Alete Ramos, que foi minha aluna na FMO, que está nos elogiando, viu, Cacilda? Principalmente você. Ela pergunta, né? Ela pergunta onde podemos obter informações do curso de pós-graduação. Olha, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai publicar, provavelmente a semana que vem, no nosso Facebook. Então, quem acompanha a Associação Vencer vai ter todas as informações. Nós vamos, inclusive, William, uma novidade que eu... Mas você merece que eu fale isso, porque você é um grande amigo. A gente vai, antes do curso ser efetivamente dado a sua aula inaugural, que, aliás, vai ser com a Maria Alice Coraza, a aula inaugural vai ser com ela. Grande companheira da FMO, Maria Alice Coraza. Essa entende da minha idade. Exatamente. Então, nós vamos ter 3 meses de aulas gratuitas para que as pessoas entendam o que é gerontopsicomotricidade. Então, é um curso que já vai ser lançado com uma amostra grátis do que a gente pretende fazer nesse curso. Tá? Apesar de que você já deu umas pílulas, né? Você já deu umas pílulas aqui para nós, aqui. Muito legal. É só acompanhar a Associação Vencer, tá bom? No Facebook, no Instagram, a gente vai estar com tudo. E no meu também, né? No meu Facebook e no meu Instagram. Tá bom? E a Débora aqui agradeceu, a Débora Della Coleta, que ela é um trabalho multidisciplinar. Exato. Ele tem que ter, e ao mesmo tempo, né, Cacilda, pelo menos que o profissional aquático ele tem essas noções aí a respeito sem dúvida de gerontologia aquática. Está aí escrito, Associação Vencer, então tem que procurar por aí. Então. Isso. E, William, que a gente tenha a humildade, que a gente não sabe tudo, né? A gente sempre aprende com o outro. E seja esse outro profissional de qualquer outra área. O mundo é um momento de se conhecer tudo. Nós não você mesmo disse, nós não podemos ficar numa zona de conforto. Você sabe que eu lembrei, viu, Cacilda? Eu lembrei agora do meu amigo da Grécia, o Sócrates, que falava que só sei que nada sei, né? Exatamente. É um grande amigo, né? Que é a minha idade e tal, né? Legal. Cacilda, para nós, assim, finalizarmos, o que você poderia falar amarrando esse tema aí da psicomotricidade aplicada aos idosos? O que você gostaria de comentar, o que a gente acabou aí esquecendo ou deixando de falar? Eu gostaria de comentar o seguinte. Quando a gente é um bom filho, a gente é um bom pai. E quando a gente é um bom pai, a gente vai tentar reconhecer que esse idoso que me criou, esse pai que muitas vezes a gente acaba brigando na adolescência, né? Os adolescentes são muito revoltados, eles sabem tudo, e os pais são caretas, tal. E a gente, conforme vai envelhecendo, a gente vai reconhecendo de que a vida é um conjunto de coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. O que a gente não pode é se arrepender de não ter vivido aquilo. Então, se você não teve muita oportunidade de reconhecer o valor do idoso na vida da tua família, sempre é tempo, né? Porque você vai envelhecer, se Deus quiser, porque senão você morre antes. Então, que a gente tenha a humildade de poder respeitar o idoso mais. Eu fico muito triste no Brasil quando eu vejo idosos que a sua aposentadoria está sendo utilizada pelos filhos, idosos que ainda pedem esmolas, idosos que não têm nenhuma assistência médica. Então, veja, a nossa população idosa brasileira precisa de profissionais que amem esta fase da vida. E não é uma fase bonita, cor-de-rosa, ela é branco e preto. E nós precisamos transformá-la minimamente colorida. Então, eu acho que eu me incluo aí, porque eu me sinto ainda muito jovial na minha vida, e como você também. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer e muita coisa para contribuir. Mas eu digo nós, em termos de adultos e adolescentes, a criança não, porque ela não tem nem consciência de tudo isso,
que a gente respeite um pouquinho mais e que a gente valorize um pouquinho mais esse idoso, e não tratando ele puramente como um cuidado a mais, ou um peso a mais. Eu sempre cito o padre Fábio de Mello, que ele comenta assim, ele é muito preocupado em quem coloca o padre Fábio de Mello no sol, mas ele fica mais preocupado ainda quando idoso, quem vai tirar ele do sol. Porque quando um idoso não tem utilidade para mais nada, ele não se sente útil para mais nada, não vale a pena viver, né, William? Não vale, não vale a pena. E eu coloquei aqui uma mensagem, Cacilda, o idoso encurta os caminhos do conhecimento de jovens. É o que eu penso. Quer dizer, se eu tenho dúvida, eu vou consultar um idoso que é mais sábio do que eu. Isso é muito importante, né? Exatamente. É importantíssimo. E eu sinto assim, você é um exemplo, William, de idoso, como eu sou exemplo de idoso, que é irrequieto, que não se conforma com aquilo que não te responderam perfeitamente, que é curioso, né? Eu acho que a curiosidade, os projetos, os sonhos fazem parte de um envelhecimento muito saudável. A gente não pode nunca parar de sonhar, né? Parar de fazer projetos e parar de pensar que o dia da manhã vai ser melhor. Perfeito. Nós estamos aqui conversando e estamos na parte final, né, com a grande professora, pedagoga e psicomotricista, né, a Cacilda Gonçalves Velasco, e está aí a Débora Della Coleta, que fez aí uma pergunta e que a Cacilda respondeu, né? Se tiver mais alguma pergunta, enquanto a gente finaliza aqui, né, Cacilda? Eu gostaria que você, dentro da tua experiência, da tua sapiência, né, sabedoria, desse o último recado aí para os nossos participantes, que foram muitos, né, e que a gente agradece bastante a presença. Aí uns finalmente, não finalmente ali, né? Olha aqui a Silvia Batsi, que é uma eterna, que nos acompanha aqui, alunos de pós-graduação lá de Sorocaba, autora de vários CDs, né, de música, né? E mesmo sendo da área infantil, você a conhece, né? Conheço muito, com certeza, parabéns. Mesmo da área infantil, ela está aqui conosco, né? Então, diretora Ana, volta aí a colocação dela, porque um idoso aqui não leu até o final, né? Você, como é mais jovem do que eu, você está meio precoce, né? Despertar a empatia, a gratidão, valores esquecidos na graduação. Aliás, professora Cacilda, a graduação da educação física, ela está nos deixando muito a desejar. Muito. A educação física, ela deveria merecer muito mais atenção nessa parte da psicologia. Em vários cursos de pós-graduação que eu tenho dado, 80% dos alunos de pós-graduação tiveram um semestre de psicologia na faculdade. É muito pouco. Psicomotricidade, então, nenhum. Psicomotricidade como disciplina, zero, ou no francês, zero. Então, quer dizer, concordo, Silvia, contigo, professora Silvia, em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Então, aí vem a grande Alete Ramos, na nossa última pergunta. Meu filho está sendo educado para respeitar em todas as fases e sempre comenta, mãe, como você adora os velhinhos? E aí, bola com você agora. Vamos lá, Cacilda. Bom, eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui e fico à disposição para qualquer tipo de contato, de dúvida, de pergunta. William, foi uma honra e um prazer enorme estar com você. Você é uma pessoa muito querida, um amigo sensacional. E vamos ficar idosos sem envelhecer, né? Com certeza absoluta. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. É possível. Você falou de uma coisa importante para nós finalizarmos, que o idealista, aquele profissional que está sempre na frente, né, do tempo, como qualquer pessoa que seja criativa. E que vocês, colegas que estão nos assistindo,
Muitas vezes vocês passam por isso. Não desistam. Vocês estão diante de dois profissionais aqui que não aceitaram imposições da sociedade, tais como não vai dar certo, isso não é legal, e assim por diante. Então, são duas pessoas realizadas pessoalmente e profissionalmente. Então, isso Verdade. é muito bacana. É ou não é? Nós temos essa semelhança, com certeza. Obrigada. Com certeza absoluta. Então, eu agradeço aqui, em nome da metodologia Gustavo Borges, de natação formativa, a presença de vocês e muito também a você, professora Cacilda. Obrigada. Continue com luz brilhando nos seus olhos, continua com o seu coração aí palpitando, frequência subindo, abaixando, não importa, mas continua sendo a pessoa humana que você é e a grande profissional. Valeu? Então, um grande aplauso aí para a professora Cacilda, que estará conosco aí no Encontro Internacional de Natação, do dia 6 até o dia 10 de outubro. E eu gostaria de que vocês que estão nos assistindo, e você também, Cacilda, ficasse nessa posição. Vamos lá? Fica aqui, ó. Isso. E quando eu falar já, você vai afastar os braços, as mãos, e vai gritar Kiai. Kiai é para orientar uma energia que vem de dentro. Eu aprendi isso no filme do Karate Kid com o Mestre Miyagi, né? Então, vamos lá? Vocês que estão em casa também. Atenção, quando eu falar psicomotricidade aquática, Kiai. Valeu? Isso, então vamos lá. Psicomotricidade aquática, Kiai! Valeu, gente. Obrigado, Cacilda. Parabéns, garota. Muito bom. Tchau, gente.